eficácia do direito penal para os fins a que ele se destina. E, neste caso, ministro Barroso, eu diria que, mais do que a efetividade do direito penal, que então não se cumpre, e que é direito da pessoa, de um lado, ter os seus recursos devidamente verificados, examinados e julgados, e, de outro lado, a sociedade a ter a resposta pela absolvição ou pela condenação, mas também há que se dar ênfase ao princípio da igualdade, porque não seria possível, como Vossa Excelência expõe, um quadro em que teria pessoas que têm a mais absoluta condição de se valer de todos os recursos e uma outra que não tem condições e que, por isso mesmo, não pode se valer e ter garantida a mesma situação. E a circunstância, portanto, de não se ter a observância integral de todos os princípios constitucionais é que me leva a uma interpretação sistêmica, incluídos aí dos que se referem aos direitos fundamentais. Este Supremo Tribunal Federal já admitiu antes, na década, portanto, de 90, a possibilidade desta prisão, deixou de reconhecer em 2009, voltou a reconhecê-la em 2016. Em todas essas ocasiões, foi examinado com detalhe, sempre por maioria. Não é um tema, portanto, que tenha conseguido em qualquer momento uma adesão absoluta, e por isso mesmo é que tenho, claro, a convicção plena, até porque há ações para serem julgadas e serão, no sentido de aplicar o artigo 283 com o entendimento aqui prevalecente, a meu ver, mostrando-se compatível com a interpretação a que chegou este Supremo Tribunal Federal a partir do julgamento do habeas corpus 126.292. Devo dizer que a circunstância de nós termos a possibilidade de ter mutação constitucional normalmente ocorre quando há uma mudança, como houve entre 2009 e 2016, da própria composição do Supremo, do entendimento a que se chegou. E, neste momento, e neste caso, não vejo esse mesmo quadro ali configurado. Portanto, o artigo 283 do Código Penal, que eu vejo nessa perspectiva como a reiteração de hipóteses legais das prisões preconizadas pela própria Constituição, especialmente no que se refere ao artigo 5º, inciso 56 e 57, em modalidades distintas, não são, a meu ver, excludentes, porque, a meu ver, continua havendo a garantia da presunção da não culpabilidade penal com a possibilidade de início de execução da pena. Chamo apenas ainda atenção para a circunstância e apenas para fazer coro a alguns quadros aqui narrados pelo ministro Barroso, que esta circunstância de se ter, como o ministro Toffoli também acentuou, por exemplo, no caso do Tribunal de Júri, que Vossa Excelência aceita, como nós já aceitávamos no Tribunal Eleitoral para outros efeitos, que não penal, mas de inelegibilidade, que em situações como essa já recebi, e tenho certeza que muitos outros já receberam, pessoas que vêm exatamente pedir, de alguma forma, que se tenha pelo menos uma resposta que não é uma explicação, porque não é possível explicação num Estado de Direito em que alguém, às vezes réu, confesso, continua sem ter nenhum cumprimento de pena, em nome exatamente de um princípio que não torna impune aquele que cometeu e que tem que pagar pelo seu erro devidamente reconhecido, já em duas instâncias, naquelas que se referem exatamente à prova. Por essas razões, farei juntado de voto, mas com todas as vênias que apresento aos senhores que votaram no sentido da concessão da ordem, eu acompanho o relator para também denegar a ordem pleiteada. E há duas, portanto, inicialmente tinha sido deferida na sessão do último dia 22, uma liminar que prevaleceria até hoje e que, portanto, com a denegação